Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Senti o desejo de compartilhar com os irmãos e falar acerca deste assunto nesta noite, até pelo dia que é hoje. Eu sei que para muitos, quem sabe de nós, da igreja, passa até despercebido, né? Principalmente porque caiu num domingo, mas feriado, 2 de novembro, finados. Para muitos hoje, quem sabe, um dia bem sensível, um dia difícil, não é? Os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Hoje é dia de finados, 2 de novembro. Hoje é celebrado o Dia dos Mortos, não é? E os irmãos sabem por que se comemora finados no dia 2? Por causa do dia 1º. Dia 1º, para a Igreja Católica Romana, é dia do... Alguns brincam e dizem que é dia dos maridos. Não é? Dia de Todos os Santos. Brincadeirinha à parte, não é? Mas dia 1º é dia de Todos os Santos. E dia 2, dia de finados, onde se celebra aqueles que morreram. E por que se celebra finados 2 de novembro, uma celebração, né? Ou um dia que se relembra aqueles que morreram? É justamente para celebrar aqueles que passaram pela morte, mas que alguns deles, ou melhor, só alguns foram, né? Receberam a canonização. Então, nem todos foram canonizados, mas é uma forma de celebrar a vida destes que morreram, fazendo menção por alguns que talvez não se rezam, não se invocam, ou não se buscam através dessas pessoas. É isso que celebra o dia 2 de novembro. Mas é um dia sensível, porque é um dia que se relembra aqueles que já morreram. E eu queria conversar um pouquinho com os irmãos, no capítulo 15, sobre o nosso Senhor Jesus ressuscitou, trouxe vida. É claro que nós não queremos desta forma, né, irmãos? Não há comunicação mais para com aqueles que já morreram. Existe um abismo, diz a palavra de Deus. Não se tem comunicação com quem já morreu, quem já partiu. Não se busca intercessão através de nenhuma outra pessoa, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Mas é claro que para nós também, dia 2, é um dia que a gente sabe que pessoas morreram. E ficou saudade, lembrança. Não invocamos, não buscamos, porque de fato cremos que somente Jesus morreu e ressuscitou, e somente Ele pode interceder, somente Ele pode nos ouvir. Mas eu queria meditar um pouquinho com os irmãos acerca disto, porque não só na época do apóstolo Paulo, da igreja, no princípio, mas até hoje há muitos que não acreditam na ressurreição, de que os mortos ressuscitam, e até mesmo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Apesar das provas incontestáveis, até mesmo extra-bíblico, não é? A história prova isso, que esse Nazareno chamado Jesus, ele existiu, ele viveu, ele realmente foi morto, crucificado, e dizem que ressuscitou e que muitos o viram. Mas ainda há muitos que não acreditam. E aí Paulo, ele escreve nesta carta, a carta aos Coríntios, e eu sempre lembro isso, principalmente em alguns momentos que nós estamos celebrando em alguns funerais, e a gente faz menção disso, das 13 epístolas, né, cartas que Paulo escreveu, muitas delas ele trata acerca da morte e da ressurreição. Justamente porque muitos têm dificuldade de lidar com essa questão da morte, e às vezes até os próprios crentes mesmo. Até mesmo aqueles como eu e você que professamos a fé em Cristo, que declaramos crer que Jesus ressuscitou, não é? E que há ressurreição, muitas vezes temos dificuldades de lidar com a morte. Então eu queria aproveitar o dia, hoje, 2 de novembro, e conversar um pouquinho com os irmãos. E lendo esse texto da palavra, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E nós vamos aprender aqui, irmãos, que não só aqui, em outros lugares, Paulo também faz menção, mas bem específico aqui, os irmãos vão entender como a morte ela é necessária. Ela é necessária.
não só necessária, mas palavra do apóstolo Paulo, ela é boa. Ela é boa. Interessante isso. A gente poder reconhecer e até dar graças a Deus pela morte. Difícil, né? É claro que é. Mesmo sabedores nós que Jesus ressuscitou, que há uma eternidade, a morte não é um fim. A palavra bíblica para a morte já não é nem morte mais. Para aqueles que creem, não morrem, dormem, porque ressuscitarão, não é? Receberão um novo corpo, tudo isso. E isso é maravilhoso demais para nós. Mas quem sabe tem alguém aqui que tem dificuldade ainda ou não compreendeu. Você que nos assiste, quem sabe, hoje é um dia difícil lembrar de papai, de mamãe, de um irmão, de um amigo, de alguém que partiu, talvez recentemente ou até alguns anos, mas que ainda tem sido difícil. E isso é uma verdade, irmãos. Tem pessoas que ainda sofrem ao lembrar, e no dia de hoje sofrem muito ao lembrar de alguém que morreu já há bastante tempo. E alguns desses que desta forma encaram, não têm vivido como deveriam viver. O presente que Deus deu de você ainda estar vivo. E nas cartas que Paulo escreve por causa disso. Por exemplo, uma das cartas que eu gosto sempre de fazer menção, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 em diante, quando ele fala, não quero que vocês fiquem sem esperança, né? Acerca dos que dormem. E ele trata disso para trazer consolo, e principalmente aos Tessalonicenses, acontecia algo interessante na época, né, no princípio da igreja. Há duas situações, né, que acontecia com a igreja. Uma delas, já que Jesus morreu e ressuscitou, e realmente existe ressurreição, e Jesus está voltando, e todos os mortos ressuscitarão, os crentes não queriam trabalhar mais, não queriam mais viver suas vidas normais, porque para que eu vou perder tempo com faculdade, com trabalho, perder tempo com envolvimento em tantas coisas nesse mundo, se Jesus já está voltando, não é? E a morte e a ressurreição está tão iminente. Paulo, então, tem que tratar disso. A outra vertente é, muitos desanimaram, perderam a vontade de viver, de trabalhar, de estudar, de continuar com as suas vidas, porque estavam perdendo seus entes queridos. Muitas pessoas estavam morrendo e eles tinham dificuldade de entender isso. E não só por isso, haviam aqueles que pregavam, Jesus não ressuscitou. Os irmãos se lembram, nos evangelhos nos mostram isso, que quando Jesus estava para ser morto, ele deixou bem claro que ressuscitaria. Os apóstolos pregavam isso, a igreja pregava isso. E de repente, quando Jesus está para ser preso e crucificado, e quando Jesus é morto, é dada uma ordem, colocado escoltas de soldados para guardar o túmulo, porque vai que alguns desses fanáticos roubam o corpo, escondem e vão dizer por aí que ele ressuscitou, não é? Colocaram guardas, não adiantou nada, não é? A palavra diz que eles ficaram assustados quando o anjo do Senhor veio remover a pedra e Jesus ressuscitou. Só que mesmo assim, depois de os soldados terem testemunhado, a Bíblia não fala isso, alguns historiadores que contam que é possível que esses soldados foram condenados à morte, porque foi dada então uma ordem. Vocês vão dizer, deram dinheiro para eles, vocês vão dizer que os discípulos roubaram o corpo. Não podemos deixar que se propague essa conversa de esse tal de Nazareno ressuscitou. Então, negar a ressurreição não é de hoje. E hoje há aqueles que ainda não acreditam. E até aqueles que acreditam. No fundo, ficam assim, será? Isso faz total diferença, irmãos, para aqueles que querem. E aí o texto, eu vou ler aqui, começando até bem no início do capítulo 15, não ia ler, mas vou ler desde o início. Paulo diz assim no capítulo 15, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, próprio irmão do Senhor Jesus. Mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ou seja, que Jesus ressuscitou. Agora, olha o versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte não veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, se há alguém aqui, ou você conhece alguém, que diz que tem alguma religião, alguma fé, ou professa alguma fé, e não crê que Jesus ressuscitou, está perdendo tempo. É vã a sua fé. Está perdendo seu tempo em querer professar algum tipo de fé se você não acredita que Jesus ressuscitou. E Paulo, ele deixa bem claro aqui o porquê a morte é necessária. O pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, e através de um outro homem, Cristo Jesus, vida. Mas a morte ela é necessária porque o pecado, a consequência do pecado é a morte. E o pecado tem um preço, precisava ser pago. E foi pago com a morte. E a morte de Cristo. Porque somente a morte de Cristo poderia pagar o preço do pecado. Por quê? Tinha que ser alguém justo, limpo, puro, santo. E por meio do sangue de Jesus é que nós somos purificados e lavados. Então, a princípio entendemos que a morte ela é necessária
para que esse preço do pecado seja pago. Por isso, a morte. E a morte foi essa a consequência. Trouxe morte. Jesus, quando ele trata disso, e ele fala, trazendo a palavra no Evangelho de João, no capítulo 5, ele vem falando, por exemplo, a sua missão, porque ele veio, e principalmente para trazer vida, ressuscitar os mortos, assim como ele ressuscitaria. E depois, quando ele vem e tem um encontro com Marta e Maria, na morte de Lázaro, ele fala acerca desta morte também. Quando ele diz assim, todo aquele que vive nesse mundo e acredita em mim, ainda que morra, viverá e não morrerá eternamente. Ele trata aqui de duas mortes e duas vidas. Todos nós, irmãos, precisamos de dois nascimentos. E eu creio que todos aqui passaram por isso já. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todo aquele que nasce uma única vez, ele está morto. Ele está destituído e separado do Senhor. Nós nascemos naturalmente e precisamos nascer espiritualmente. Dois nascimentos. Morte natural, se não estiver em Cristo, está perdido. Mas se estiver em Cristo, ele não morre eternamente. Ele tem vida em Jesus. E Jesus fala acerca disto. E isso é importante que a gente entenda. Agora, olha o que o texto diz, irmãos. Quando, no versículo de número 35 em diante, há um questionamento aqui. Como assim? Se há ressurreição, como será isso? É uma pergunta, um questionamento. E aí Paulo, ele desenrola aqui. Olha o que diz o texto. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Os irmãos se lembram que na Bíblia nós encontramos algumas experiências de ressurreição, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas todos que foram ressuscitados morreram novamente e aguardam a ressurreição no último dia. Palavra do Senhor Jesus também para Marta e Maria, né, quando conversavam do último dia, quando estaremos para sempre com o Senhor. Então, há esse questionamento e é preciso que entendamos isso. Em que corpo nós ressuscitaremos? E aí Paulo vai nos mostrar aqui, irmãos, nós vamos receber um corpo como o de Cristo, quando ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, a palavra diz que o Senhor ficou aqui na terra mais 40 dias e 40 noites, mesmo depois de ressurreto. Ensinou aos seus discípulos, comeu, bebeu, viveu aqui com eles, com um corpo celestial, com um corpo diferente. O mesmo corpo que eu e você vamos receber naquele dia. E é tremendo porque o texto nos mostra que o Senhor Jesus, ele, num dado momento, ele vem e ele atravessa paredes. Ele aparece no meio dos discípulos numa reunião, num culto fechado. Eles estavam com medo, assustados, fugindo dos soldados. Eles estavam sendo perseguidos e eles estão ali escondidos. Há uma notícia agora de que ele ressuscitou. Alguns não acreditaram as meninas que tinham visto primeiro, e de repente Jesus aparece no meio deles. Na outra semana ele aparece de novo, e ele até fala assim, ei, Tomé, você que não estava aqui domingo passado, e que duvidou que eu ressuscitei, ou que eu era apenas um espírito, ou uma visão que alguém teve, vem aqui e toca em mim, Tomé. Seja crente, rapaz. Não é? E toca aqui na minha mão e toca aqui do meu lado. E eu disse para os irmãos outro dia que, por causa de Tomé, e glória a Deus que existe Tomé, Deus não faz acepção dos Tomés, mesmo daqueles que querem comprovação ou que duvidam. Porque por causa de Tomé veio uma bênção para nós. Porque por causa da dúvida de Tomé, que teve que constatar, confirmar e tocar, o Senhor deixou uma bênção para nós quando ele disse, bem-aventurado é aqueles que não viram
e creram. Uma palavra para nós. Então não há problema nenhum em existir Tomé. Aqueles que às vezes parece que precisam ver para crer, né? Que buscam e clamam e até pedem. Senhor, se é verdade mesmo, então me mostra. Não existe crente assim? Existe, é normal, não é? E é interessante que o Senhor aparece. E este corpo é um corpo que ele pode atravessar a parede, mas que pode ser tocado também. Um corpo que não tem necessidades fisiológicas, que não precisa comer nem beber, mas com prazer comeu e bebeu com os discípulos. Assim será também com a gente. É claro que muitas coisas no futuro nós não sabemos. Há muitos mistérios, né, irmãos? Depois da morte e a eternidade. A verdade é que o pouquinho que a gente sabe é que estaremos para sempre com o Senhor. Haverá festa, haverá adoração, haverá uma vida, a eternidade com o Senhor, numa outra dimensão, numa outra vida, mas com um novo corpo. E aí Paulo, ele vem desenvolver isso aqui no versículo 35 em diante. Ele diz assim, se alguém dirá, como ressuscita os mortos, em que corpo vem? Aí ele fala, insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Precisa morrer, apodrecer, para brotar, para reviver. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar. E a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outras das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Primeiro nascemos naturalmente. Isso já é um presente extraordinário, não é? Deus nos trouxe a existência. Nascemos aqui. Para entrar no reino eterno tem que passar pela terra. Tem que ser gente. Passa por aqui. Mas para entrar lá, precisa nascer espiritualmente. E isso só é possível reconhecendo o Espírito vivificante, que é o Senhor Jesus. E aí recebe vida. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Tremendo isso daqui, né, irmãos? Nascemos papai e mamãe, somos naturalmente aqui homens e mulheres, vivemos nessa terra e isso é notório. Mas para aquele que nasceu em Cristo, por favor, meu irmão, minha irmã, assim como eu, resplandeça a glória de Cristo, como um ser que agora também é espiritual e tem vida, e vida eterna. Verso 50, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Os que creem.
No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Para entrar lá, precisa ser transformado. Tem que receber um corpo celestial para viver nesse outro lugar, que nós chamamos de céu, né? A eternidade com Cristo. Porque é necessário que esse corpo aqui, corruptível, que adoece, que sente dor, que sofre, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, esse corpo que agora morre, se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. É preciso entender isso, irmãos. A gente, em alguns momentos na classe catecúmena, a gente conversou sobre isso, né? Tudo que era feito, irmãos, na antiga aliança, sacrifícios, todos aqueles rituais, tudo que era feito no Antigo Testamento, nada daquilo perdoou ou salvou ninguém. Ninguém foi salvo pela lei, ninguém foi salvo pelos sacrifícios de cordeiros, de animais. Ninguém foi perdoado por nada daquilo, irmãos. O perdão que aquele povo, nossos irmãos, receberam, perdão, salvação, não foi no sacrifício, nos holocaustos, no sangue derramado, em todas aquelas ofertas que foram feitas, nada daquilo. Aquilo tipificava nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seria morto e ressuscitaria. Então, sempre, irmãos, desde o Antigo Testamento, é pela fé, é graça, é salvação em Cristo Jesus. Por obras e pela lei, ninguém é salvo, ninguém é perdoado por nada disso. Isso é apenas sombra e é uma comprovação, um testemunho de fé. É como a profissão de fé que foi feita aqui. Foi perguntado isso para os meninos. A profissão de fé, por um acaso, te salva? Te dá garantia de alguma coisa? E eles responderam, é claro que não. E se não fizerem, então, a profissão de fé, vocês estão salvos? É claro que estão. Não é a profissão de fé que salva. Mas esse ritual é necessário, porque isso testifica e comprova de que são salvos. Como alguns deles responderam, a obra começa aqui dentro. É no coração primeiro. Primeiro se crê, depois com a boca se confessa. Primeiro se crê, depois se vive, se professa, se exercita, se pratica. Mas a salvação está em todo aquele que crê. Crê naquele que morreu e ressuscitou. É a vida em Cristo. E eu quis trazer esta palavra, irmãos, para nós, porque a palavra diz que a morte foi tragada, ela foi vencida. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Perceberam aqui? O trabalho, a dedicação, a vida. Como eu mencionei aqui ainda há pouco, irmãos, a carta aos Tessalonicenses. Os irmãos querem dar uma olhadinha? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Olha só. No versículo 13, Paulo, quando escreve, eu mencionei ainda há pouco e falei com os irmãos por que Paulo escreveu isto, ele começa dizendo assim no 13, para nós, para a igreja, para os crentes. Irmãos, me assusta ao ver às vezes, eu já vi nesses dias, houve um tempo aqui, um momento agora recente, eu brinquei com a Rose e falei, Rose, já está até na minha agenda, quarta de manhã, portal. Porque foram assim 4 ou 5 quartas-feiras que eu estava no portal, fazendo ofício fúnebre. De, às vezes, pessoas saudáveis, não é? Sem contar o da Karina, que a gente teve também, que não tinha nada.
E o Senhor levou, lembram? Aquele menino na academia, não é? Só que o que me apavorou em alguns momentos foi ver o comportamento de alguns crentes. Irmãos, é claro que existe dor. Claro que existe. Você recebeu uma notícia, você perdeu um ente querido, não é não? Um familiar, um parente, é claro, irmãos. Vai ter choro? É claro, irmãos. Mas às vezes algum comportamento assim que parece que acabou tudo e vamos parar tudo e agora parece que encerrou tudo. Existe um momento, sim, às vezes de lágrima, e é isso que Paulo trata aqui, ó, na carta aos Tessalonicenses. Alguns aqui estavam entristecidos. Lembra que eu falei para os irmãos de duas situações? Não vamos fazer mais nada porque vamos morrer ou Jesus já está voltando mesmo. Então, para que perder tempo, não é? E isso aconteceu em alguns momentos da igreja recente, irmãos. Nós já ouvimos testemunhos, por exemplo, aí no passado recente, de famílias de crentes que venderam seus bens, venderam tudo e deram tudo porque Jesus está voltando. Não é? E alguns hoje ainda questionam, cadê Jesus que está demorando? Não é? E alguns, infelizmente, espero que não tenha ninguém aqui, que já nem esperam mais que Jesus está voltando. Graças a Deus aqui a gente fala sobre isso, né? Mas dizem que por aí ninguém fala mais nem isso, que Jesus vai voltar. Não é? Porque alguns talvez nem esperam mais. Será que ressuscitou mesmo? Será que isso tudo é verdade, não é? Às vezes existem essas conversas. E como Paulo percebeu isso, ele teve que tratar destas coisas. E eu quis, nesta noite, né, estou trazendo para nós, para a gente relembrar isso e fortalecer isso na nossa alma, no nosso coração. Nós que cremos de fato e de verdade. E não cremos porque simplesmente cremos porque lemos, mas é porque o Espírito de Deus Santo, ele testifica com o nosso espírito que isto é verdade. Ainda que alguém tente negar, não é? Nós que cremos e que recebemos esse dom da fé, a gente reconhece que é verdade. É verdade que Jesus ressuscitou. É verdade que existe uma eternidade, existe um novo céus e uma nova terra que está sendo preparado para nós. Nós cremos nisso. Não sabemos como é. Vemos às vezes alguns detalhes, né, na Bíblia. Vamos fazer menção daqui a pouco na própria Santa Ceia, quando o Senhor Jesus diz que lá no reino do meu Pai, nós vamos celebrar as bodas, vamos comer lá e vamos beber vinho novo. Então tem festa lá, tem ceia lá, tem vinho lá, tem comida lá. Tem fome lá, pastor? Eu acho que não, mas é para prazer. Jesus disse na última ceia, ele falou para os discípulos, não vou comer com vocês mais a ceia, não vou beber esse vinho mais, até aquele dia em que vamos beber novo no reino do meu Pai. Jesus ia falar isso brincando? Dizendo que tem algo que não teria? E aí, irmãos, nós cremos nisso. E quando Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, ele deixa claro, irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aqueles que já morreram, para não vos entristecerdes como aqueles que não são crentes, aqueles que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os crentes que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, e olha que tremendo aqui, irmãos, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém, irmãos? Eu costumo dizer, em alguns desses ofícios, 4 situações aqui. Primeira delas, a morte é inevitável, irmãos.
Já aprendemos aqui, ela é necessária e ela é boa. Porque se não morrer e não tiver um corpo ressurreto e transformado, não entra. Então, e a morte é inevitável. Lembro sempre, irmãos, é claro que é dolorido. É claro que tem choro, tem perda, tem saudade. Perder um ente querido. Ninguém quer perder. Não é não? Ninguém quer. Alguém vai ficar feliz porque alguém da família morreu, foi para a glória? A gente sabe que foi para a glória? Lógico que não. Então, irmãos, existe a dor. Mas algo que Paulo apresenta para nós, e o Senhor Jesus também, e vimos lá na carta aos Coríntios também, é que a esperança, irmãos, ela é invencível. Jesus ressuscitou. Ele vive. E nós também viveremos. E algo extraordinário que ele diz aqui também. Nos veremos de novo. Ei, tem alguém que se lembrou hoje, dia 2 de novembro? Tem alguém que morreu aí, que partiu da sua família, que você está com saudade? É normal que você tenha saudade. Mas quero te lembrar, nos encontraremos. Ei, você vai se encontrar com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu parente, com seu ente querido, com seu amigo. Nós nos encontraremos de novo. E outra coisa, reconheceremos. Viu? Não vou entrar nessa parte aqui agora que não dá tempo, né? Mas existe aí uma linha que às vezes diz que morreu, vamos esquecer tudo. Ô, meu irmão, não vai esquecer nada, não. Nós vamos lembrar e vamos reconhecer, saber quem é. E vamos juntos nos alegrar e estar para sempre com o Senhor. E algo extraordinário também que a gente encontra nessas cartas é o consolo. O Espírito Santo que consola. E eu queria orar nesse momento, deixando essa palavra para nós nesta noite, nesse dia que nos traz essas lembranças, mas que você descansasse no Senhor, pudesse até mesmo se alegrar, sabedor que este ou esta que você lembrou e sente saudade no dia de hoje, você o verá de novo. Partiu com Cristo, professava a mesma fé em Jesus, já tinha nascido de novo. Nos veremos e estaremos para sempre com o Senhor. Jesus, quando fala nisso no capítulo 5, ele fala, não te admires, não se assuste. Vai chegar aquele dia em que os sepulcros devolverão os seus mortos. Haverá ressurreição. Jesus ressuscitou.